Gente, pois bem, vamos começar aqui nossa sessão de trabalhos, abrir nossa sessão de trabalhos aqui da noite, vendo aqui, discutindo Walter Franco. Walter Franco, não sei se vocês perceberam aqui nessa sessão aqui dos vinis aqui do Humilde Blogueiro, a gente, em geral, está pegando aqui músicos, né, ou pelo menos pelos vinis aqui que eu tenho, que mais se aproximam, tentam aproximar a música de alguma vertente esotérica, mística, como aqui o Walter Franco, que se aproximou do taoísmo, né? Mas é interessante que logo de cara abre aqui, a gente tem que ver a capa desse disco. É uma coisa incomum na época, essa foto. Repara que ele está em diagonal, tá? Em diagonal, num tipo de plano, de câmera, de posição muito difícil, né? Difícil para o ouvinte, ou para o espectador, ou consumidor comum de discos na época. Isso aqui é 1975, tá? É interessante o seguinte, vamos, em primeiro lugar, o contexto, né? Walter Franco, ele já tinha alcançado a notoriedade, razão pela qual a Continental, a gravadora Continental, já dentro de um mercado fonográfico onde estavam entrando multinacionais aqui no Brasil, tá? Ele já havia alcançado notoriedade no Festival Internacional da Canção, em 1972, na TV Globo. A música Cabeça, é uma colagem caótica de sons. Ouvindo gravado, já é difícil, imagina executada ao vivo, com todo mundo vaiando, porque ninguém estava entendendo nada. Ele fazia um jogo de palavras entre cabeça explodindo, uma série de coisas, de colagens ali, sob uns sons de sintetizador, acústico, tal. Ninguém estava entendendo nada. A comissão julgadora ia premiar Cabeça pelo seu vanguardismo, pela sua audácia, liderado pela Nara Leão. Então, você tinha o maestro Júlio Medalha, você tinha vários... você tinha, assim, os membros, né? Rogério Duprá, Décio Pinatari, Roberto Freire, Sérgio Cabral, João Carlos Martins, Big Boy, não sei se alguém lembra do Big Boy, Walter Silva. Você tinha um corpo de jurados que não era o do Silvio Santos. Então, ia premiar. Só sei que houve pressões militares, né, para ver que para os militares, na época, a questão da desordem, a possibilidade de haver desordem, caos e anarquia, já era motivo para os militares se assustarem e acharem que tinha comunista por dentro. Tem comunista por trás disso. Então, eles pressionaram a Globo a dissolver essa comissão julgadora, que foi demitida do Festival de Música. E ganhou Jorge Ben. Uma música mais popular, tal. Ganha o Jorge Ben. Mas a música que ia ganhar realmente era o Cabeça, do Walter Franco. E essa polêmica, essa notoriedade já deu espaço para ele. O que você tinha aqui nos anos 70? O LP era uma coisa muito recente, tá? Você tinha um mercado fonográfico dominado por compactos, né, com compacto duplo, ou aqueles discos 78 rotações, eu acho que era... e entra os LPs. Os Mutantes foram os primeiros. A gente já chegou a falar aqui dos Mutantes. Onde é que está? Será que eu tenho aqui o disco? Não vou achar aqui agora. Onde é que está? Não vou achar aqui. Mas o disco dos Mutantes, o primeiro disco, Panis et Circenses, o primeiro LP, eles lá colocados ali na frente, algo assim inspirado em Sgt. Peppers, aquele elemento de barroquismo estético do álbum Sgt. Peppers. Aqui perguntando o que eu acho do Rogério Skylab. Eu adoro Matador de Passarinho. O Rogério Skylab é uma figura, meu. Eu acho fantástico ele, né? Só podia ser um funcionário público que
tem todo o tempo, que aí depois teve todo o tempo e segurança financeira para poder fazer as explorações dele. Mas o que você tem aí, o LP abriu essa possibilidade. Mutantes foi um dos primeiros, tá? Mas a capacidade, a potencialidade, vamos dizer assim, criativa das capas de disco conceitual, era muito pouco explorada. Aí veio o Walter Franco com essa capa, essa coisa, o Dutch Angle, está me colocando aqui a Márcia, em diagonal. É interessante isso em leitura semiótica, que é interessante, isso aqui é primeira idade. Em termos de percepção em semiótica, tem a ver com primeira idade. Você bate o olho numa figura, numa composição. A primeira sensação, aquela coisa da primeira idade, tem a ver com a dominante estética. Qual é a dominante que você tem aqui, que é a inclinação, a dominante de forma? Você tem em semiótica vários tipos de dominante, que é largamente trabalhado em publicidade, que aliás, a gente tem que até abordar um pouco isso. Ponto, linha, forma, dimensão, perspectiva, cor, textura, vários tipos de dominante estética. A dominante estética é aquela coisa que a primeira coisa que vai te chamar a atenção. É a coisa que vai aglutinar ou concentrar, é aquilo que você vai... como é que você pode falar? Tem um termo para isso, que bom, vamos ficar por aqui. Primeira sensação, aquilo que te chama atenção, é a primeira idade, tá? Em termos de forma, ele trabalha aqui com dominante de forma. Em termos de dominante de forma, você tem 3 formas básicas, isso a gente aprende na escola: o círculo, o quadrado e o triângulo. O círculo, o quadrado e o triângulo, as 3 formas básicas. E é interessante, já que a gente vai falar de Jung aqui daqui a pouco, que essas formas geométricas não são simplesmente formas matemáticas, eles têm um simbolismo. Essas 3 formas, elas são arquetípicas. Se você entrar na geometria sagrada e tudo isso, antes da discussão pitagórica da geometria, você tem numa tradição mais mítica essa questão da geometria sagrada, tá? O círculo, ele está identificado com tudo aquilo que é emocional, afetivo, prazeroso. Em termos psicanalíticos, se identifica com o id, com o inconsciente. O quadrado tem a ver com a ordem, com vamos dizer assim, a tradição, com aquilo que é certinho, racional. Por isso que se fala que uma pessoa conservadora, porra, você é quadrado. Então, ele, em termos de psicanálise, ele está conectado, o quadrado, ao superego, tá? E o triângulo, ele está identificado, em termos de psicanálise, com o ego. O triângulo tem um significado ambíguo. Ele é, ao mesmo tempo, o símbolo da racionalidade, tá? Da racionalidade, não é à toa que as representações divinas são através do triângulo. Ou você vai ver o grande arquiteto na maçonaria representado pelo triângulo, né? E o triângulo com aquele olho que tudo vê, e etc. Então, é o apelo mais para a racionalidade. A razão, a racionalidade, o ego, o eu. Em publicidade, se utiliza largamente esses 3 tipos de dominante e as formas derivadas do círculo, quadrado e triângulo. Do círculo, ondas, espirais, do quadrado, os movimentos em vertical e horizontal, e do triângulo, uma delas é essas inclinações. São pelo menos 2 linhas em diagonais que você tem aqui. Linhas em diagonais, o diagonal vem do triângulo. É uma capa, essa capa, daí aquela coisa do álbum conceitual, é uma capa que apela para o ego, para a racionalidade, para o pensamento. Tá? É tudo isso a proposta do Walter Franco, da poesia concreta que ele trabalha. E é interessante que, nesse momento, isso daqui, que nas gravadoras da época era considerado MPB.
o MPB passou a ser um selo para essas obras diferenciadas. Então, você tem Caetano Veloso, Novos Baianos, Secos e Molhados, e aqui o Walter Franco era um rótulo genérico de MPB. Tá? Enquanto o Walter Franco era mais que MPB, ele já estava no campo da vanguarda. O que você tinha aqui nos anos 70 era, vamos dizer assim, uma depuração da Tropicália. Tá? Você tinha, ou, por exemplo, a Rita Lee, que foi por um caminho onde manteve o cinismo, a ironia dos mutantes ou da Tropicália, a questão da antropofagia, tal, ou você tinha o Sérgio Dias e o Arnaldo Batista indo para o rock progressivo, rock clássico, e então você tinha essas linhas a partir da Tropicália. Então, na minha modestíssima opinião, os anos 70 aí gravita, gira as coisas em torno desses eixos. O Walter Franco ele não vai para nenhum desses dois lados. Ele vai construir um caminho próprio, que vai ser chamado genericamente de vanguarda paulistana, da onde vai surgir aí depois, em 1980, o Arrigo Barnabé, depois outros, né, que vão compor o Lira Paulistana, na Praça Benedito Calixto, aqui em São Paulo, um Lira Paulistana chamada Vanguarda Paulistana. Tá? Mas é interessante. Nos anos 70, o que você tem? Além dessa coisa da MPB, você tem essas coisas aqui. Isso aqui é uma coisa... No LP, o que era explorado pelas gravadoras, esse aqui da Keitel, Hit Machine, essa distribuidora Keitel, no Rio de Janeiro, você comprava, você via esse LP, 20 músicas, 20, 25, às vezes 30 músicas. Você, nossa, eu vou pagar um preço assim razoável e vou levar 30 músicas para casa. Como é que num LP, num vinil, cabem 30 músicas? É claro, com essas capas aqui que vocês estão vendo, Hit Machine, Stars, era isso que mais dava. Você tinha aqui, nesses discos, na verdade, um autêntico popurrí, a música não era inteira, por isso que cabia no LP. Então, isso daqui era uma isca. Então, você tinha aqui, claro, os brasileiros que se passavam de americanos, Terry Winter, Morris Albert, você tinha o Michael Sullivan, que era tudo brasileiro e cantava em inglês, e que você tinha aqui o domínio das músicas, que eram trilhas de novelas da TV Globo. Então, o que dominava o cenário popular eram coisas como essa aqui. Então, você tinha Elton John, meu Deus do céu, super show aqui da Keitel. Então, você tinha aqui, sei lá, quantas músicas você tinha? Mais de 10 músicas. Então, nossa, vou levar a discografia do Elton John. Eram músicas praticamente um popurrí, não eram as músicas inteiras. Era a primeira parte, o refrão, pum, acabou. Então, isso que era o dominante na época. Enquanto no rótulo MPB ia Caetano Veloso, Chico Buarque e todas os grandes medalhões, né, da música popular brasileira. O Peter Endres aqui, popurrí. Isso aqui é um autêntico popurrí. Né? Enganava as pessoas, enganava. Tá? Aqui, isso aqui, ó, Stars. Você via assim, nossa, isso aqui na época da disco music, tal. Então você tinha aqui os cantores brasileiros. Então o que se passava aqui era a questão da TV Globo e as trilhas de novela, só músicas em inglês, tá? E o Walter Franco com essa capa, ele realmente é um dos primeiros a explorar as potencialidades estéticas de uma capa de um disco de vinil, tá? As potencialidades estéticas, conceituais de uma capa, como faz isso daqui. E o que tem esse apelo ao ego, à racionalidade, tá? Como eu falei, o Walter Franco ele era adepto do taoísmo. O Walter Franco ele faleceu agora em 2019, 74 anos, se não me engano.
E ele foi adepto, antes disso, da poesia concreta. O que era poesia concreta? Poesia concreta do Augusto de Campos, Haroldo de Campos, Décio Pinatari, todo esse movimento que envolveu a chamada Canção Nova, o Manifesto da Canção Nova, no começo da década de 60, eles propunham superar a questão rítmica formal da música, né? Então a gente ouve uma música que tem uma letra, e essa letra são versos com métrica e rimas. Então, a poesia concreta, ela cria um conceito que é o isomorfismo. Isso a gente acompanha as letras, né? Para começar, essa aqui que eu toquei, Feito Gente, as letras das músicas, na verdade, são palavras que, de repente, sílabas viram preposição, verbos viram substantivos. Então, esse elemento isomórfico, quer dizer, todos os elementos ali da composição estão no mesmo nível, e elas podem ser intercambiáveis. Então, ao longo da música, como você pega, por exemplo, a segunda música que entra aqui do Revolver, Eternamente, que é um primor, assim, experimental essa música. Eternamente, o Peter Anderson, disco de reunião dançante. Por que vocês acham que eu tenho isso daqui? Por que vocês acham que eu comprei aqui nos anos 70 essas coisas? Por quê? Bailinho, o início da sexualidade de qualquer adolescente naquela época. Época de bailinho, tocava essas musiquinhas, punha o celofane vermelho na lâmpada, e aí ficava todo mundo lá, aquela coisa, chove não molha, né? Meu Deus do céu, como eu tô velho, meu. Mas, enfim, voltando, desculpe fugir do assunto. Eternamente, até dar uma olhada aqui no jogo de palavras, isso é um exemplo da utilização da poesia concreta na música. Ele faz um jogo eternamente, 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 éter na mente, eternamente, 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 éter na mente. Então ele fica jogando as sílabas, né, que viram preposições e depois viram substantivos e verbos. Então você vê novos significados polissêmicos assim surgindo nesse jogo de palavras. A poesia concreta, por esse isomorfismo rítmico formal da poesia, cai muito bem na época da ditadura militar. A música Cabeça, por exemplo, que os militares ficaram ver aquela coisa, todo mundo vaiando, então uma certa excitação das massas, os militares tinham medo, né? Massas excitadas, vaiando, não, estou quebrando a ordem, peraí, quem está quebrando a ordem? É uma música chamada Cabeça, então dissolve a comissão julgadora, manda esse cara para casa. Ele está colocando desordem. É bem diferente dos militares atuais, cujas psiopes querem exatamente o caos. É exatamente o contrário. Nos anos 70 era uma outra pegada, né? Militares positivistas. Então, nós hoje estamos com os militares mais a teoria do caos, efeito borboleta, eles já estão pensando nisso. Vai dar uma olhada nos textos lá dos intelectuais, lá das Forças Armadas, é coisa pirante já. Os militares não estão mais aqueles gorilas ignorantes, como dessa época aqui do Walter Franco. Mas é interessante isso. Então, o que ele propunha, tá? Juntando aí poesia concreta e taoísmo, o taoísmo, acho que vocês sabem, tem muito dessa de origem chinesa, né? Ele está envolvido Feng Shui, alquimia chinesa, é uma coisa muito louca. Mas o Tao seria essa origem primordial de tudo, é uma coisa muito ligada a um xamanismo chinês, né? E essa coisa politeísta chinesa. O Tao é a nossa origem primordial, tá? E para alcançá-lo, apenas pela não ação, apenas pela contemplação, tá? De certa forma, a ideia do esvaziamento da mente, tá? É interessante que, ouvindo o Revolver, muita gente que eu conheço que
que ouviu, e mesmo na internet reviews, então muitos falam esse disco é para ouvir chapado, somente eternamente, uma coisa muito Ravi Shankar, e de fato tem muito de raga hindu, as músicas. É para com ácido na cabeça, muito pelo contrário, né? Daí essa coisa do apelo à racionalidade que está na capa, as linhas em diagonais derivadas do triângulo, como dominante semiótica, que simboliza a coisa da racionalidade, do ego, do pensamento, do centramento, é a condição necessária para alcançar o Tao, o Tao, né?